ação de ontem. E, de início, eu quero aqui parabenizar a ação do Corpo de Bombeiros, que prontamente atendeu o chamado e conseguiu controlar as chamas daquele fogo que tomava basicamente ali todo o andar do prédio de Naldo Importados. Jardel, irmão, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Para iniciar, muito trabalho, como foi? Conta um pouquinho para a gente, se você já tem também uma noção do que causou aquele incêndio hoje, ou só com a conclusão da perícia. Boa tarde. Boa tarde, Nil. Boa tarde, nosso amigo Dino França, Ana Paula, e a todos os ouvintes do Jornal da Liberdade, a Liberdade FM. A gente está aqui para prestar alguns esclarecimentos à população, algumas técnicas que foram empregadas, né? E a gente falar um pouco sobre também dicas de prevenção, se possível, durante o programa. Certo, fique à vontade. De princípio, o que teria causado aquele incêndio? Nil, a gente ainda não tem como afirmar. Claro que a gente é da cidade, mora aqui, sabemos de alguns boatos, né? Até do próprio proprietário que está circulando. Porém, hoje, nesse momento, a perícia do Corpo de Bombeiros está no local, fazendo esse trabalho de perícia e com certeza vai identificar a causa do incêndio. Tem prazo para a entrega desse resultado ou não? Tem prazo, mas eu não sei dizer o prazo que a perícia tem de emitir o relatório e o laudo final. Só para o pessoal entender, vocês receberam um chamado dessa ocorrência pela manhã, aí como foi que aconteceu? Era um foco de incêndio, aí depois o fogo se alastrou, como foi essa questão? Primeiramente, boa tarde a todos, a Nil, Ana Paula, Dino França e todos os ouvintes da Liberdade. A princípio, foi solicitado através de 193 uma guarnição de combate a incêndio, tendo em vista que, segundo relatos, tinham tido início em um depósito, né, da loja de Naldo Importados. De imediato a guarnição se preparou e se deslocou até o local. E ao chegar no local, se deparou com a situação, né? O depósito fica localizado no segundo andar do edifício, e onde o primeiro andar e segundo andar funciona a loja e o segundo andar funciona o depósito, né? Local bastante mercadoria, carga de incêndio muito alta, tendo em vista que os produtos, né, que utilizados para lá armazenado no local é um produto fabricação de plásticos, altamente inflamáveis, papéis, né, e etc. Ao chegar no local, encontramos uma situação bastante complexa para que acontecesse a ação do bombeiro. Mas de imediato a guarnição adentrou no estabelecimento, subiu as escadas, né, já levando lanches de mangueiras, e começou a discutir qual seria a melhor tática para que fosse debelado o incêndio. Mas no local provavelmente já fazia um bom tempo, não poderiam precisar a questão de tempo que tinha dado início, né, o incêndio, mas que já estava bastante tomado por fumaças, o ambiente de certa forma confinado, pouca ventilação, e normalmente um incêndio num ambiente desse, a fumaça começa a se armazenar na parte superior, né? Mas quando nós chegamos no local, já estava totalmente tomado o prédio. Até o piso já estava com fumaça muito densa, visibilidade zero. Não tinha como ter acesso? O acesso para você localizar onde estava o foco não tinha. Então, o que foi... as equipes começamos a questionar qual seria a melhor tática para que conseguisse debelar o incêndio. E quando se tem um ambiente que há pouca ventilação, se faz necessário fazer uma ventilação forçada, né, para que o ambiente de qualquer forma esfrie. Fica um pouco mais frio e a gente consiga adentrar, né, e ir diretamente no foco. Só que lá era muita fumaça, não tinha visibilidade, não tinha nem como localizar onde estavam as chamas, porque estava totalmente tomado, não tinha com precisão a gente sabia onde estava o foco. E nesse sentido, optou-se por fazer uma abertura e preservar a parte, no caso, do primeiro andar e térreo, né? Porque tendo em vista que já estava totalmente tomada, era praticamente impossível, em termos de bens, a gente proteger o andar, que o que tinha lá dentro, infelizmente, já estava
totalmente consumido. Então fizemos a uso de fazer uma entrada pela frente, tendo visto que as laterais são todas de alvenaria, não tinha como, era mais difícil fazer, então a forma mais frágil e rápida para que a gente fizesse essa entrada seria a parte de vidro, né? E foi através dessa aí que conseguimos. Foi aquele momento que o fogo tomou basicamente toda a frente do prédio. Exatamente, porque ele estava chegando a um ponto que ali era questão de minutos, se a guarnição não tomasse aquela atitude, a fumaça ia começar a ocupar o prédio inferior ao do incêndio. Então seria um outro problema para a ação do bombeiro na ocorrência, porque a questão da visibilidade ia ficar pior ainda e iríamos ter que andar mais um andar para conseguir chegar até o local onde realmente estava o fogo. E a fumaça, ela é uma das formas dos fatores que propaga também o incêndio. Então, com certeza o prejuízo seria bem maior se ele tivesse atingido o prédio, o andar inferior ao que realmente o fogo estava localizado. Com relação aos equipamentos utilizados para a contenção das chamas, foi suficiente? Foi necessário algo mais? Como é que vocês analisam isso? Muita gente dizia, por que não tem a escada mais giro para facilitar o acesso ao prédio? Isso também não levaram em conta ou o que tinha foi suficiente? Muito bem, Nil. Então, de maneira resumida, o que tinha e o que foi usado foi suficiente. Por quê? A gente chegou lá com um caminhão de combate a incêndio, a gente chama de ABTS, para você ter noção, o caminhão, a aquisição mais recente e mais nova do Corpo de Bombeiros da Paraíba está aqui em Pombal. E, falando de valores, esse caminhão custa mais de R$2.500.000. Então a gente tem um equipamento top de linha, né? A gente tem uma viatura de resgate para prestar o apoio também, e tinha um alto tanque, que é aquele caminhão-pipa dos bombeiros que veio de Souza. Durante o deslocamento da guarnição para lá, a gente falou e solicitou apoio da prefeitura, que prontamente deslocou também um caminhão-pipa. Estava até metade ali do caminhão. E eu gostaria de agradecer até o motorista, um dos motoristas, Márcio José, que nos ajudou lá. Prontamente ele nos atendeu. Então, a gente tinha água suficiente, que não faltou. Também gostaria de ressaltar que o excesso de água é prejudicial e também traz danos. Danos decorrentes ao uso e excesso de água na ocorrência. Então, a gente faz o combate de maneira que faça a extinção das chamas e também que a gente não alague e não venha causar mais danos, além dos danos causados pelo fogo. Então, a gente tem esse cuidado também, porque a água também ela danifica e causa prejuízo. Então, além do caminhão de combate a incêndio, o resgate, o caminhão-pipa e o caminhão-pipa da prefeitura, a gente teve o apoio muito importante daquele equipamento que a gente chama de Sky, que é aquela plataforma que nos ajudou a fazer o combate externo. A gente fez o combate externo também através do canhão, né? A gente tem as linhas de mangueira com esguicho para fazer o combate por dentro da edificação, e a gente usou esse canhão pelo lado externo. E o Sky foi mais efetivo, tanto para quebrar. A gente tentou quebrar o vidro. Eu vi as imagens. Foi, de dentro para fora. Mas a gente não conseguiu, a fumaça tomou conta, a gente teve que recuar. Então foi quebrado pelo lado de fora, com o equipamento Sky da prefeitura, né? E a gente teve todos esses recursos. Aí você ter recursos materiais sem recursos humanos também não é suficiente. Então a gente tinha ali um total de 19 militares envolvidos naquela operação. Para você ter ideia, na média, no dia são 8. A gente teve 19 porque a gente teve apoio do pessoal que estava de folga, que veio, e o pessoal de Souza que veio também. A gente tem 8. A gente tinha 12 aqui na cidade nesse dia. Aquele caminhão de combate a incêndio, ele roda com 5 pessoas. Então, o combate a incêndio é 5 pessoas para combater. Devido ao incêndio de grandes proporções, a gente precisou de mais gente. A gente usou 19. Então, a gente estava bem equipado e bem preparado. Aí você tem os recursos humanos, mas você tem que ter a capacitação dessas pessoas. É essencial. Né? É essencial. Então, recentemente, a gente teve um curso de aperfeiçoamento de sargento, que a gente teve 2 militares que participaram na Regional de Patos, concluíram esse curso há quanto tempo que eu não? 15 dias? Mais ou menos 10, 15 dias. 10, 15 dias. Então o pessoal veio preparado, que eram os 2 sargentos-chefes de operação que estavam lá nessa ocorrência. Então a gente tem escutado muitas opiniões, faz parte do debate, é saudável, mas a gente veio aqui de maneira mais técnica para esclarecer um pouco sobre essa ocorrência. Jardel, você falou em pessoal, vem na mente agora os curiosos que ficam ali próximo ao evento. Qual a recomendação que você deixaria para aquelas pessoas que têm a curiosidade de ver o que está acontecendo, ver o trabalho dos bombeiros, mas também correm risco nisso?
Vocês trariam também uma orientação para essas pessoas, esses curiosos? Nil, essa é uma rotina que acontece em toda ocorrência. Tendo a questão tanto de acidente, ou fogo, em residência, ou em qualquer outro local, que tem alguma viatura, o pessoal quer saber o que está acontecendo. Cheio de telegrafista, todo mundo quer filmar. Exatamente, positivo. E num momento como aquele ali, um fogo altamente, onde requeria cuidado, bastante cuidado, requeria conhecimento técnico, e que o local necessitaria de tráfego de viaturas. Então, o risco por si só do prédio, que como foi visto lá, várias portas começaram a estourar, começou a cair vidro, começou a cair pedaço da própria edificação. A própria fumaça. A própria fumaça que a pessoa vai inalar. Então, tudo isso traz risco. E a gente teve que fazer um corredor para poder as viaturas também trafegar. Tanto as viaturas que vinham abastecer a nossa viatura com água, como para as demais viaturas se deslocarem para suprir em relação a equipamentos, né, que às vezes necessita. Você está numa ocorrência, uma ocorrência daquela é altamente técnica, ela requer bastante materiais, emprego de pessoas. Foi o caso também que precisamos do pessoal da ST-Trans, foi bastante importante para controlar o trânsito, pessoal da PM, da Energisa. Tudo isso, então, é um conjunto, porque é uma ocorrência muito complexa. No total durou quanto tempo, do início da chegada até a finalização dos trabalhos? A guarnição chegou por volta, lá mais ou menos 11 horas da manhã. E começou o combate. E uma ocorrência daquele tipo, por suas complexidades, se faz necessário você, ao mesmo tempo que vai combatendo, você ir avaliando se está sendo eficaz o seu combate e traçando estratégias mais eficientes. E era justamente isso. A gente foi montado lá um canto, inclusive na esquina lá da rua, que a gente chama canto de descompressão, onde o pessoal todo mundo via a gente lá com os equipamentos já de reservas, para que, caso, quando uma guarnição subia, as outras demais ficavam descansando, tendo em vista que é muito desgastante, porque você tem um fator subir a escada, você tem os seus equipamentos, que você tinha que só entrava devido à fumaça. Todo equipado com cilindro, roupa de combate a incêndios, capacete. Então tudo isso, e ainda subia as escadas, a escadaria. E ficou fazendo esse revezamento. A gente fez uma parte embaixo, o pessoal descansava e outra guarnição ficava lá no combate. E ficava fazendo esse revezamento. E nesse sentido, foi mudando as estratégias, né? Avança, quem vai avançar agora vai ser o pessoal com o Sky, né? Que no caso, o popular MUC, né? Que é conhecido pela frente. Então, agora retira o MUC, coloca o canhão. Então, tudo isso são estratégias e que a gente vai analisando qual a melhor forma para que aconteça a extinção do incêndio. Às vezes quem está ali não compreende o trabalho que tem que ser, né, todo planejado para que não haja algo errado. Não, porque não foi agora, demorou, aquele gostou, mas tudo é planejado, né, cara? Só essa questão também, em relação aos curiosos, que é até interessante, que é a questão da segurança, porque no momento que a gente chega numa ocorrência, para atender a ocorrência, a responsabilidade total é nossa. Então, se vamos dizer, um civil, um cidadão, entra no local de ocorrência, acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade é toda nossa. Então, no momento que você está fazendo essa troca, analisando o ambiente, você tem que estar tomando em conta das pessoas, porque ontem mesmo lá, logo após a gente fazer, controlou o incêndio, fez o agora é a fase de rescaldo, que é o final, você vai revirar para saber onde tiver algum foco, você terminar de extinguir. Teve uma pessoa que ele chegou e queria adentrar no prédio. Não, mas ele não está entrando. Gente, ele é o dono, ele vai fechar a loja agora. Mas tem gente, daí são essas situações que, às vezes, e não dá tempo de você ficar conversando, pedindo por gentileza. Aí tem hora você tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, até mais grosso, porque não tem o tempo de resposta tem que ser um tempo rápido. Não sei se você poderia me responder, também deixo aberto caso não queira, mas eu ouvi hoje pela manhã algumas pessoas, alguns curiosos também, relacionando o incêndio às placas fotovoltaicas. Tem nada a ver, ou pode ter sido aquecimento demais, ou só você quer aguardar a perícia para trazer informação, mas tem que vontade. Precisamente, precipitado a gente dizer o que aconteceu, né? O que, assim, a gente sabe que teve o menino disse que falou que sentiu
teve uma queda de energia, tentou ligar o disjuntor e o disjuntor disparou. Certo. Aí ele também não tentou mais ligar novamente a chave. Então, mas assim, para a gente chegar a dizer que foi a causa do incêndio, foi as placas solares, é muito precipitado para a gente. Então é melhor esperar a perícia, que ela é quem vai dizer a provável causa do incidente. Eu fiz porque muita gente tem, é bom ficar atento também para saber o que pode causar esse tipo, mas se tranquiliza aí, talvez não tenha sido as placas, mas vamos aguardar a perícia, né? Bom, só conclusão, João. Isso, muita gente falou sobre... Falhou. Isso. Deu problema, só um minuto aí. Se tocar nele aí, ele volta a funcionar. Aí ele voltou. Isso, muita gente falou sobre... naquele momento, o pessoal, um nível altíssimo de estresse, né? Gente cabeça quente, a gente quer jogar... achar responsáveis, né? Isso. O combate falhou, a placa falhou, o hidrante falhou, isso falhou. Mas, enfim, depois da ocorrência, o pessoal já voltou ao nível normal de estresse, já todo mundo reconheceu, agradeceu enfim, dos males o menor. E aí a grande pergunta que o pessoal tem feito, o grande comentário que a gente escuta é, depois que o bombeiro fez a ventilação, a extração natural de fumaça, que a gente chama, as chamas aumentaram, né? E aí por quê? Então a gente tem ali, não era um incêndio aberto, com a atmosfera aberta, que os gases, a fumaça, o calor, ele ia para a atmosfera. Não, era um incêndio diferente. Era um ambiente confinado, que oferecia um maior risco, né? Então a gente tinha temperatura elevada, visibilidade baixa, né? Pequenas chamas ou até a inexistência delas, ali no local. E a gente precisava substituir essa atmosfera excessivamente quente, né, com esses gases perigosos, pelo ar fresco, né? Foi por isso que a gente fez a abertura. E a gente abriu pouco a pouco, porque a gente sabe que uma entrada abrupta de oxigênio poderia causar o que a gente chama, um termo técnico, de backdraft, que é uma explosão. Então foi uma entrada pouco e controlada, com uma linha de combate a incêndio montada lá dentro do local. Porém, a gente sabe que o desenvolvimento de severidade de um incêndio ele depende de vários fatores. E não tem como a gente prever com a certeza absoluta o comportamento do fogo. Mas a gente tomou todas as atitudes para prevenir uma explosão ou algo pior que aconteceu. Então, realmente, isso que foi feito. Foi feito essa extração natural da fumaça através da abertura da janela. As chamas aumentaram, mas ela não se espalharam. Então, e também, num incêndio, existem algumas fases, né? E a gente tem que fazer, primeiramente, o salvamento de vítima, que não tinha, e o isolamento, que é impedir que o fogo vá para edificações adjacentes. Também foi feito. E, por último, a extinção do incêndio. Então, a gente cumpriu essas fases táticas do incêndio e usando essas técnicas aqui e os equipamentos e recursos que foram explicados. Quais são algumas dicas que você poderia deixar para o pessoal? Pode ser para os comerciantes ou até mesmo para quem está em casa. Algumas dicas simples que muitas vezes fazem toda a diferença. Pronto, é importante. A gente percebeu que houve uma certa comoção das pessoas, porque Naldo é uma pessoa muito querida na cidade. Um empresário antigo que começou ali, que a gente chama de baixo, e tem obtido sucesso. E foi uma destruição bastante considerável. Ao proprietário do estabelecimento comercial, a gente orienta a ter a sua certificação anual, que é quando o bombeiro ele emite uma certificação de que a edificação está protegida para princípios de incêndio. Ali, quando o funcionário viu e ligou para a gente, e o tempo que a gente chega já não era um princípio, já era um princípio grande de incêndio. Aí o pessoal pergunta, os hidrantes da edificação, a gente precisou usar o nosso equipamento de combate a incêndio, porque o fogo já era muito grande, certo? Então, e aí não é muito caro, uma sinalização de emergência, que é o básico, extintor e iluminação de emergência. Edificações maiores precisam de uma rede de hidrantes. Então, a gente orienta aos empresários, aos comerciantes, pessoas que possuem indústria, seu comércio, pode procurar o Corpo Bombeiro, a gente está ali para orientar e ensinar as pessoas como fazer. E acidentes domésticos, né, em casa a gente pega muita ocorrência de escapamento de gás de cozinha, GLP. É uma mangueira vencida, é um registro vencido. Então, vai lá no seu botijão de gás agora, vê o registro ali, se ele está vencido, vê a mangueira de incêndio, se ela está ressecada, a mangueira de incêndio não, a mangueira do gás, se ela está ressecada, né? Já previne essas coisas, né?
tem um vazamento de gás na minha casa. É uma das ocorrências mais comuns que a gente tem aqui. Então, procura sair abrindo o ambiente para ventilar, abrindo as portas do local para ventilar o ambiente e esperar o corpo de bombeiros. É uma ocorrência muito perigosa também, porque tem um risco muito grande de explosão. Então, ventilar o ambiente e não acender luz, porque a passagem da corrente pela fiação pode gerar um curto, pode gerar ali uma faísca, alguma coisa do tipo, que nem ligar nem desligar. Pode acontecer um acidente. Muita gente aqui enviando mensagens parabenizando a ação dos bombeiros, inclusive meu amigo professor Nielson Souza, ele está parabenizando a equipe dos bombeiros de Pombal pela ação eficaz e também manifesta aí a sua solidariedade ao amigo Naldo e família. Então aí muita gente aqui, Jardel, parabenizando vocês pela ação de ontem. Esse seria o segundo maior ou maior? Porque nós tivemos recentemente o caso da sucata, não foi? E também foi do trabalho dos bombeiros. Isso, Nil. Apesar de ter os materiais, vamos dizer assim, parecidos, né? Porque lá era plástico, papelão também, do reciclado. Exato. Mas a situação era um pouco diferente, porque tendo em vista que lá a queima era ao ar livre, né? De qualquer forma, tinha um muro, mas era queima ao ar livre. E a de ontem era um ambiente que a gente considera confinado, né? Pouca ventilação e foi uma ocorrência altamente técnica em relação à outra. Então, é um pouco diferente com relação a isso aí. Se colocarmos em relação de perigo, com certeza a de ontem foi a mais. Tendo em vista que tem uma estrutura do prédio também, por causa da temperatura, e eram, 3 pavimentos, né? Então, tinha um risco de se aquecesse demais também, ele colapsar. Então, e nós estávamos dentro da estrutura, a guarnição do bombeiro estava sempre dentro. Então, sem dúvida, essa em termos de perigo para o bombeiro foi bem mais. Deixa eu mandar aqui um abraço para o sargento Lima Irmão, está lá em Teixeira ouvindo a gente, um abraço para ele. E abraçando aí a todos que estão na audiência. Bedualas também está nos acompanhando, enfim, muita gente aqui ouvindo a participação do Jardel e também do Kevinaldo aqui no nosso programa. Meu irmão, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia aqui na cidade de Pombal, e que vocês quiserem fazer mais uma recomendação para o nosso público ouvinte, fique à vontade, o espaço está aberto para vocês. Bem, a gente só tem a agradecer e trazer esses esclarecimentos, né, para a população e dizer que o 93 está à disposição de toda a população e dos municípios que a Companhia de Bombeiro de Pombal atende, né? Dizer que a população pode confiar que tem pessoas capacitadas, tem equipamentos, né? E que estão à disposição para ajudar a população que precisar. Deus ajude que não precise, mas se precisar. Mas se precisar. E um abraço a todas as pessoas aí que a gente até eu estava comentando, no momento do incêndio lá, as pessoas, né, sempre passavam por lá quando via a situação e muita gente chegava para a gente: Deus abençoe vocês, Deus ilumina a cabeça de vocês para que vocês tomem a melhor opção. E isso é muito motivante até para a gente também. A gente agradece a todos aí as pessoas que admiram, né, o trabalho da gente. A gente só tem que agradecer. Quem também está parabenizando vocês é o nosso companheiro João Alencar. João Alencar está parabenizando todo o Corpo de Bombeiros aqui de Pombal. De novo. Um grande abraço. Vai, Ana Paula, o seu. Grande, O seu, Ana Paula. Coloca outro aí para ver se... Coloca o outro. se melhora. Pega esse, Jadel. grande Aí voltou. a nosso amigo João Alencar. E a gente faz uma ação, pós-ação, a gente faz uma avaliação, um feedback da ocorrência entre nós mesmos, né, de maneira interna para que seja melhorado a prestação do serviço. E nesse momento, a gente até ressaltou que segunda-feira, antes de ontem, a gente estava com o mínimo de efetivo, que era 3 militares no carro de combate a incêndio. Imagine só, a gente passou de 3 e com resgate de 6 para 12, mais o apoio externo. Se tivesse sido na segunda-feira, a gente vê a mão do Pai Celestial de Deus, né, abençoando também a gente, o pessoal nesse momento, por causa disso. Se tivesse sido outro dia, né, poucos recursos que a gente ia ter disponível para dar o combate inicial. Ia chegar apoio, mas ia demorar. Você vê também cidade grande como São Bento,
que teve um incêndio lá, que a gente sabe, não tinha os bombeiros, demorou para chegar, né? Então a gente é muito grato por trabalhar aqui, por ter essa unidade do Corpo de Bombeiro em Pombal, pelo efetivo que tinha ontem, por todas as pessoas que estavam envolvidas. O pessoal trouxe alimento, trouxe água, e a Polícia Militar, a Energisa, a Prefeitura, ST Trânsito, as pessoas que nós gostaríamos de agradecer. E dizer que estamos disponíveis e de portas abertas para atender e ajudar a população de Pombal. Muito bem, conversamos com o capitão Jardel, comandante de